Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Você sabe quem disse isso? Fique aqui e nós vamos estudar daqui a pouquinho uma excelente lição para este trimestre de 2021. Estamos no quarto trimestre. É só você ficar aqui que daqui a pouquinho nós vamos adentrar a mais uma maravilhosa lição. Muito bem, nós estamos de volta. O título de nossa lição de hoje é Paulo, o plantador de igrejas. O texto áureo diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3,6. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. A verdade prática nos diz: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Esta lição, intitulada Paulo, o plantador de igrejas, nós teremos aí muita coisa excelente para o nosso ministério, para o nosso aprendizado. Você que é aluno, você que é professor, você que não é evangélico e gosta de ouvir a palavra de Deus e está frequentando a escola bíblica dominical, é um convite que nós fazemos a você. Vamos ter bastante atenção porque esta lição ela é muito boa. A leitura bíblica encontra-se em 1 Coríntios 3, de 6 a 9, Atos 13, de 1 a 3, capítulo 16, de 1 a 5, e os versículos 9 e 10. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque não somos cooperadores, nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão macedônio, ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Nesta lição, prezados amigos, diletos, professores, irmãos amados, amigos em geral, perceberemos o quanto o Espírito Santo, desbravador do apóstolo Paulo, se relaciona com a origem do movimento pentecostal no mundo. Movimento pentecostal, nós falamos
que é este movimento do Espírito através do crente, através da igreja do Senhor, que foi cheia do Espírito Santo, e os crentes foram batizados com o Espírito Santo e agora fazem a obra do Senhor de forma plena, né? Em seus primórdios, a duração, não é? A duração da rica história, não é, de plantar igrejas a partir de círculos de oração nas casas, ponto de pregações, observamos que foram estratégias dadas pelo Espírito Santo aos pioneiros, aos irmãos que foram os fundadores, foram os pioneiros da obra aqui no Brasil e em outras nações também. Então foram estratégias que o Espírito Santo deu para que tornasse isso em crescimento acelerado. O Espírito Santo trabalhou de forma especial na vida daqueles homens e eles usaram essas estratégias dadas por Deus e a igreja cresceu de uma forma extraordinária. De forma que hoje a igreja pentecostal se tornou uma das denominações mais expandidas, vamos dizer assim, no mundo. Por que não dizer a maior igreja do mundo, a Igreja Evangélica Pentecostal, de todas as denominações pentecostais. Então, prezado professor, peça aos alunos para relacionar o processo de plantação de igrejas que vemos na vida e no ministério do apóstolo, fazer um paralelo, relacionar, não é, com a realidade atual, na dimensão concreta, hoje, em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Vamos fazer uma reflexão e vamos meditar, vamos analisar o que é que nós temos feito ultimamente. Nesta lição, estudaremos sobre o processo de plantação de igrejas que o apóstolo Paulo executou, certo? Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão e seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Paulo partiu com muito prazer e na unção do Espírito Santo foi grandemente usado para ganhar almas para Jesus. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Há uma ordem imperativa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus Cristo disse: ide por todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E assim estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na primeira parte desta lição, nós encontramos o seguinte tópico: Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Esta obrigação que está imposta a nós é uma gloriosa obrigação. Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Tá certo? Então, é um dever nosso, é uma obrigação que está imposta sobre nós, pregar o santo evangelho do Senhor Jesus. Paulo, o desbravador. Ele foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. O mundo gentílico fala do mundo fora do círculo judaico, dos judeus. Então, as demais nações são consideradas gentias. Então, Paulo se dedicou grandemente na proclamação do evangelho e cumpriu essa missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandemente para a implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Eu costumo dizer que Paulo escreveu a pessoas, escreveu a obreiros, mas ele separou 7 igrejas, às quais ele enviou epístolas maravilhosas: aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios,
aos Colossenses, aos Filipenses e aos Tessalonicenses. 7 igrejas. Número 7 aqui talvez seja para mostrar a plenitude, a completude da mensagem de Paulo à igreja cristã, aquelas 7 igrejas que vai de Romanos aos Tessalonicenses. Escreveu a Tito, a Timóteo, a Filemon, entendeu? Então nós agradecemos a Deus pela preciosa palavra de Deus, as escrituras sagradas que nós temos, e Paulo foi um dos que mais escreveu no Novo Testamento. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrangem, nos impulsiona a semear o evangelho e a plantar igrejas de igual forma. Vamos trabalhar, como diz o hino sacro, vamos trabalhar, irmãos, vamos trabalhar. Haverá uma recompensa, para os semeadores da última hora. Uma gloriosa obrigação, já falamos, o apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vamos ver a seguinte expressão lá em Efésios 3, e versículo 1. Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Mais uma vez, quero trazer aquele versículo lá de Atos que diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos judeus e aos gentios. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Não é? Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com o Senhor. 1 Coríntios 9,16, nós encontramos o seguinte versículo: pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho, disse Paulo. Ele passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente também do Espírito Santo para dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Libertador. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Nós encontramos em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que coisa linda. Lá em Atos capítulo 10 e versículo 38, Pedro, no seu sermão, ele disse: como Jesus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Plantação de igrejas, uma parceria. A plantação de igrejas envolve um trabalho duplo, o homem e Deus, o trabalho humano e o trabalho divino. Deus espera que nós nos dediquemos, porque observe o versículo que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, trabalho humano, trabalho cristão e trabalho divino. Parceria, plantação de igrejas, coisa gloriosa. Como é bom trabalhar na seara do Senhor. E isso é maravilhoso, saber que a igreja está crescendo, se desenvolvendo, cumprindo aquela palavra que diz, alargando a tenda, alargando as estacas da tenda. A segunda parte de nossa lição, o nosso comentário, vai da seguinte forma para esse tópico: Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes, segundo está em Atos capítulo 13, pois nela havia profetas
e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e também o jovem Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo, né, para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. A palavra quase que não sai, né? Extraordinária. Então, juntamente com Barnabé, debaixo de muita oração, com muita oração, jejum e a imposição de mãos dos apóstolos, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Amado irmão, minha amada irmã, nós fomos chamados para pregar o evangelho e também para plantar igrejas, não é? Abrir trabalhos para a obra do Senhor, ganhar almas. Daqui a pouco, ali está naquela residência uma congregação, naquela localidade, vamos dizer, um povoado, ou uma pequena cidade. Com o crescimento da obra, não só das igrejas pentecostais, como também das igrejas tradicionais e as neopentecostais, todos os municípios hoje têm igrejas evangélicas e povoados também desfrutam desse privilégio de ter uma igreja. Não são todos os povoados, mas a grande maioria dos povoados tem igrejas evangélicas. Existem muitos povoados ainda sem igrejas, existem muitos lugarejos, muitos lugares assim habitados que não têm igrejas, mas recebem frequentemente visitas de obreiros, de crentes, de pregadores, de mensageiros da palavra do Senhor. Também existem lugares ainda por evangelizar. Nós precisamos alcançar esses lugares, principalmente no norte do país, ali no interior da Amazônia, por ali. É um lugar muito difícil, mas a igreja tem chegado lá, graças a Deus, né? Pois bem, a primeira viagem missionária, vamos fazer aqui um resumo bem, para que você possa ficar a par. Nesse lugar, não é, aqui em Chipre, quando Paulo e Barnabé estavam pregando na primeira viagem missionária, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, chamado ali de Elimas o Encantador, um feiticeiro, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, que é outra Antioquia. Existem duas Antioquias, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, ou da Pisídia, né? Onde os judeus lhe fizeram oposição. Houve muita oposição dos judeus que praticavam o judaísmo, eram fiéis seguidores da lei, zelosos da lei. Então eles fizeram muita oposição ao ministério de Paulo e de Barnabé. Ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se e creram no Espírito Santo, e se fez ali uma grande festa. Deus abençoou grandemente aquele lugar. Na segunda viagem missionária, depois do concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, Paulo visitou igrejas já plantadas. É aquele trabalho de passar novamente para ver como a igreja estava, ou como a igreja está. Passar novamente, visitar e ver os irmãos. Paulo fez muito isso. Então, nesta segunda viagem missionária, ele visitou igrejas que já tinham sido plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo Ásia e Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia, lá em Atos 16:9, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Glórias a Deus.
quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Isso é patente, né? Na terceira parte da lição, vamos comentar um pouco sobre esse tópico. Características de um plantador de igrejas. Vamos ver. Primeira característica, motivado pelo chamado. Nós que pregamos o Evangelho, pela graça e misericórdia do Senhor, precisamos ter esse ímpeto, não é? De ter a alegria do chamado para a missão, para o evangelismo, para o ministério. Então, motivado pelo chamado. Como vimos anteriormente, Paulo foi um plantador de igrejas e estava muito consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama, irmãos, e confirma para nós esse chamado. Na vida do apóstolo, tudo começou no caminho de Damasco. Esse começo tornou-se elemento motivador no ministério do apóstolo. Sei que não foi tão como o apóstolo esperava, aliás, ele nem esperava, né? De repente, ele foi lançado por terra e uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: não, Senhor, não te persigo. Quem és? Não te persigo, eu persigo os cristãos. E aí a voz claramente disse: você me persegue, porque você persegue a minha igreja. E a igreja é o meu corpo, né? Vamos entender assim, claro, né? Então, segunda característica, experimentado no deserto da vida. O plantador de igrejas, ele é um homem, uma mulher que é já experimentada no deserto da vida, experiente para o trabalho sofrido e doloroso da missão e do evangelismo, que não é fácil, mas é glorioso, é maravilhoso. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia e isso foi coisa boa para forjar o seu caráter. Muitas vezes Deus levou a situações que Paulo depois relatou, que estava agora preparado para tudo, para ter necessidade, para ter abundância, para estar alegre, para ter também abatimento. Ele diz que em toda maneira e em todas as coisas estava agora preparado para tudo que realmente fosse aparecer. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa palavra é muito importante porque às vezes não é bem interpretada, mas ela quer dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive eu posso passar por reveses, mas eu sei que o Senhor sempre estará comigo, me dando a vitória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por último, a igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras vemos que a igreja é um local onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. A nossa igreja local, onde nós congregamos, onde nós adoramos ao Senhor. Ali é o lugar de nós mantermos um relacionamento pessoal com o Senhor. Não é? Em todos os lugares, em todos os momentos de nossa vida, nós devemos ter um relacionamento estreito com Deus. E fazemos parte dessa igreja. E nesta igreja nós temos estreitado esse relacionamento com o Senhor. Portanto, nesta igreja nós obtemos de Deus todos os recursos, tanto espirituais quanto os demais recursos, para prosseguirmos na nossa missão gloriosa de expandir o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. Então, o que é que nós observamos? Como nós vamos encarar isso hoje, né? Episódios que acontecem conosco, coisas que acontecem durante o nosso ministério, nossas vidas. Nós devemos aproveitar isso para trabalharmos melhor para o Senhor,
adquirirmos mais experiência na obra de Deus e deixar que o Espírito Santo nos conduza para esse trabalho glorioso de expansão do reino de Deus, de plantar igrejas para a glória do Senhor, não é? É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igrejas. Pessoas que amam proclamar a palavra de Deus para quem não conhece e formar a igreja local. Quer dizer, Deus se apraz em chamar pessoas para proclamar a sua palavra que vai direto a pessoas que ainda não conhecem Deus, não conhecem o Senhor. Então, dali, daquelas conversões, vai surgir uma nova congregação, uma nova igreja. Isso é glorioso. Então, que Deus possa usar poderosamente os seus filhos, as suas filhas, nesse ministério glorioso de ganhar almas para Jesus. Muito bem, este é o canal onde nós trazemos conteúdos edificantes. Nós trazemos aqui, sempre com a permissão de Deus, assuntos bíblicos, estudos bíblicos, acontecimentos de nossa igreja, acontecimentos da vida cristã, aulas, subsídios, subsídios para a nossa escola bíblica dominical, enriquecendo a aula do professor, enriquecendo os conhecimentos bíblico-teológicos e espirituais, porque as Escrituras Sagradas, elas nos enchem do poder de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos amadurecer na fé. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Então nós agradecemos a todos por esta oportunidade, pela sua atenção. Muito obrigado. Comente aqui embaixo, coloque seus comentários. Se você tiver desejo, assine o nosso canal, clique nesse botãozinho vermelho aí abaixo e assine de graça, gratuitamente, o nosso canal para receber nossos conteúdos em primeira mão. E Deus abençoará de forma poderosa sua vida e os conteúdos edificantes chegarão em primeira mão para você. Nosso muito obrigado, nós vamos agradecer a Deus, vamos orar ao Senhor agradecendo por esta preciosa lição. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te glorificamos nesta oportunidade, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, pelo teu conhecimento glorioso, Senhor, que chega até nós através da Bíblia Sagrada, da ministração da tua palavra e da escola bíblica dominical. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Eu te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo, e peço, Senhor, as tuas ricas bênçãos sobre os nossos professores, sobre os nossos alunos e sobre todos nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Nosso muito obrigado. Até um próximo vídeo, se Deus nos permitir. A todos, Deus abençoe. Amém.